R. Lens Produtora. Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Mais um testemunho no Crente Podcast. E nossa convidada de hoje é a Daniela Lopes, casada com Alexandro, mãe de 4 filhos e mora na cidade de Cajamar, São Paulo, e congrega na igreja Ministério Verbo da Vida, em Jundiaí. Glória a Deus! E já quero receber aqui a paz do Senhor, Daniela. Amém. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que me sinto honrada de estar Glória a aqui, Deus. agradecida por essa oportunidade que o Senhor nos dá de contar os feitos dele. E hoje o seu testemunho é sobre cura. Sim. Testemunho forte. É. Eu creio que vai tocar muitas pessoas e que também através desse testemunho que Deus leve cura para Amém. aqueles que estão necessitados de ser curados, Amém. né? Restaurado também. Glória a Deus. Amém. Amém? Mas antes da Daniela estar contando um testemunho maravilhoso, eu quero convidar você a se inscrever no canal do Crente Podcast, você que não é inscrito ainda. Aproveite, se inscreve, você não sabe o que está perdendo. Se inscreve, compartilha, ativa o sininho para receber testemunhos novos que são, né, lançados aqui. E compartilha também para quem precisa escutar esse testemunho maravilhoso, amém? Também quero convidar você que tem um testemunho, uma história de vida para contar. Manda o seu testemunho para você estar aqui, ó, como a Daniela está hoje, contando testemunho, amém? Amém. Glórias a Deus. E vamos com o testemunho de hoje, amém? Amém. Bom, a irmã vai contar sobre a cura do seu filho, Do meu filho. amém? E vai ter outras também, não só do sim. seu filho, né? Durante o processo aconteceram outras curas. Olha, tá vendo? Glória a Deus. Então vamos começar, amém? Amém. Bom, o Heitor, eu tive uma gestação muito tranquila, normal. Ele nasceu no tempo certo. O Heitor não era uma criança que ficava doente. Sim. Não era uma criança que tinha garganta inflamada, gripe. Não, raramente o Heitor ficava doente. E aos 6 anos de idade, teve um dia que eu trabalhei na área da saúde e eu comecei... eu também trabalhava na igreja com assistência social. Sim. E nós começamos a fazer uma cesta para ajudar uma menina que tinha 10 anos na época, morava no Rio de Janeiro e estava com câncer no fígado. E aí nós começamos fizemos uma rifa para levantar recursos e enviar para a família. No dia do sorteio daquela cesta, o casal que estava me ajudando falou comigo assim, e aí, tá tudo bem com o Heitor? Não, tá tudo bem. Ah, tá tudo bem com o Gabriel? Não, tá tudo bem. Nós fizemos o sorteio e eles foram embora. Quando os meus filhos se abraçaram no chão do tapete, eu olhei para os dois e falei, nossa, como o Heitor tá pálido. Nossa, o Gabriel tem a orelha rosada, a boca rosada, mas o Heitor tá muito pálido. E eu recebi uma palavra, né, que... Nesse tempo, eu recebi uma quarta-feira antes dele começar a sentir a dor na perna, eu recebi uma palavra que eu ia chorar e eu ia sofrer, mas que era para eu aguentar firme, porque grande seria a obra. Isso numa quarta-feira. Na outra quarta, nós fizemos sorteio no domingo, na outra quarta-feira ele começou a sentir a dor na perna. Eu vim do ensaio, né, das irmãs, Sim. E meu marido falou, olha, ele dormiu. Eu falei, mas assim, dormiu sem mim? Não, tem Só alguma coisa dormia com errada, você. só dormia comigo. Muito chamego, sabe? Eu falei, não, Sim. tem alguma coisa... Porque nossa mente sempre vai para isso. Ai, a mãe percebe, não tem como. A mãe conhece o seu filho. Tem alguma coisa errada quando a gente vê algo, né, fora do lugar, algo estranho. Sim. Né, que não é habitual, né? Sim. Que não é coisa que acontece. E aí eu falei, bom, já que ele tá dormindo, então eu vou no mercado, porque a feira do mercado era à noite, eu fazia. E eu vou no mercado e quando eu voltar, eu vejo aí como é que ele vai estar. Voltei, ele continuava dormindo, comecei a higienizar as coisas, guardar as coisas, ele acordou.
E quando ele acordou chorando. Ele abaixou a perna e ele começou a gritar. E ele sentia muita dor do joelho para baixo. Sim. E ele gritava. Aí eu, Heitor, então deita, estica a perna. Aí quando ele esticava, aliviava, ele parava. Sim. Tá bom, Heitor, então anda. E ele colocava a perna para baixo e ele sentia a mesma dor. Isso foi no mês de agosto. E voltando, no mês de janeiro, nós fizemos uma viagem. E a gente foi para Santa Catarina. Quando eu cheguei em Santa Catarina, ele já não descia do carro. Ele dizia que a perninha dele estava doendo. E aí eu fui andar na cidade, procurar médico, não tinha hospital. Era 30 quilômetros, que era a cidade de Itajaí, era a mais próxima. E aí nós conseguimos passar ele com o clínico geral do posto de saúde. E a médica falou para mim, ela falou, olha, eu vou te dar um remédio, eu vou dar um remédio para ele que ele vai andar. Mas quando chegar em São Paulo, vai no médico. Passa ele com o pediatra e passa ele com o ortopedista. Ele voltou, não tinha tido mais a dor. Eu fiquei pensando, era a dor da posição da cadeirinha, às vezes andou muitas horas com a perna dobrada, realmente não era nada. Até que aconteceu esse episódio. Quando aconteceu, acendeu um alerta. Não tem alguma coisa errada. Ele não consegue baixar a perna. Na quinta-feira, meu marido passou mal, não foi trabalhar, ficou em casa, mas hoje eu vejo assim, na época eu vi também que foi providencial de Deus ele estar lá comigo, né? Sim. Eu liguei para a pediatra dele, eu liguei primeiro para a secretária falou, Dani, não tem como passar hoje. O Heitor, você traz ele amanhã, que seria na sexta. Eu falei, não, eu vou falar com a médica. Aí eu liguei, falei diretamente com a médica. Ela falou, não, traga ele hoje. Eu vou examiná-lo. Então nós fomos, ela examinou. Eu fiquei mais de 1h30 dentro da sala. E ela falou, olha, tem muitas coisas que pode ser, mas só com os exames é que a gente vai saber. Sim. Então ele foi no sábado, ela falou, vou dar um remédio, não é para ficar dando para ele de horário. Você vai dar de 12 em 12 horas, porque o remédio pode inibir o problema. Falei, não, tudo bem. E aí nós fomos, no sábado ele fez o raio-x, que era um raio-x com laudo, todo laudado, a gente foi até para o centro de São Paulo para poder fazer. E depois ele fez, no domingo ele fez o restante dos exames, que era coleta e tudo mais, então ficaria pronto na quarta-feira e a outra parte na sexta, né? Então, quer dizer, a gente voltaria lá depois que os exames estivessem prontos. Mas na segunda-feira, eu resolvi abrir o exame. Ele desceu, né, na escada e quando ele sentou no sofá, eu olhei para ele e uma voz falou comigo, leucemia. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Na minha casa tem um murinho que separa a cozinha da sala. E eu fiquei olhando ele brincando. E eu falei, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Imagina, eu vinha da área da saúde, eu já imaginei tudo que ele ia passar. Sim. Tudo que poderia acontecer. E aí eu peguei e comecei a chorar muito. A minha sogra me ligou na hora e ela começou a falar comigo. Eu falei, não, eu acessei o exame e olhei. Quando eu acessei o hemograma dele, eu não tinha todos os exames liberados ali. Sim. Porque não vem escrito que é leucemia, né? Sim. Mas eu olhei o hemograma e tinha, assim, toda a série vermelha estava muito alterada. A série branca também. Então, ele estava com baixa de plaqueta. E células novas. 3.000 células novas. 33% do corpo. E eu fiquei pensando, o corpo não produz células novas. Ele produz novas das mesmas. Mas não novas, diferentes. E ali eu comecei a chorar. Minha sogra me ligou e falou para mim, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Eu falei, dona Valdina, eu acessei aqui o site do laboratório e vi os exames do Heitor. Não sei dizer para a senhora exatamente o que está acontecendo. O que eu sei é que é grave. Uma hora depois disso, eu mandei um artigo para o meu marido. Meu marido trabalha com tecnologia, não tem nada a ver com a saúde. Mas quando eu mandei, ele falou para mim assim, eu já li sobre o assunto. Então eu acredito que Deus já tinha despertado ele para que ele lesse sobre o assunto. E ele falou, vamos crer que não é nada. Passou uma hora, depois de todo esse episódio, a secretária da médica me liga. Doutora Estela quer que vocês venham para cá. Hoje. Para vocês estarem aqui, porque ela precisa falar com vocês hoje. Então, quando ela falou isso, eu falei, é grave.
porque não ia ficar pronto quarta. Uma parte, para depois ficar... Já ficou todo hoje, né? Então, nós fomos lá pro consultório. Chegando lá, eu olhei para ela e, assim, eu não conseguia falar com a médica. Eu não conseguia absorver tudo que ela estava me falando. Então, lá na sala tinha uma estante com muitos brinquedos. E ela deixou o Heitor brincar. Ela examinou de novo o Heitor. E ela começou a conversar com a gente. Pai, olha, pode ser que seja de fato. Então, eu vou encaminhar vocês. Eu não conseguia ligar no convênio. Eu não conseguia digitar o número de tão nervosa que eu fiquei. Assim, de ouvir tudo aquilo. Aí eu peguei ele no colo, eu abaixei e eu comecei a chorar. Falei, meu Deus. Nossa. Pior dor que... Fui pra minha casa, não falei, não troquei uma palavra com meu marido, fui pra casa. Cheguei em casa, eu arrumei a mala dele, porque eu sabia que ele ia ficar. Arrumei a mala dele, arrumei a minha mala. E ela falou, tá tudo certo, eu já falei com o médico, eles vão te receber lá. Que é o Itaci, que é um hospital de tratamento de câncer infanto-juvenil. Faz parte das clínicas, né? Quando eu cheguei na frente daquele hospital, no outro dia que eu li Instituto do Tratamento do Câncer Infanto-Juvenil, eu falei, Deus, eu nunca imaginei que eu estaria nesse lugar. E aí eu entrei, fui olhando as crianças, fui olhando aquilo, e as minhas emoções todas, mãe, né? As minhas emoções ali afloradas. Eu tenho uma amiga de longa data, e eu acabei ligando para ela na segunda-feira, quando a médica falou comigo. Ela mora no interior de São Paulo, em Guaratinguetá. Ela largou a casa dela e ela foi para São Paulo. Meu marido foi buscá-la e ela chegou mais ou menos quase 11 horas da manhã no hospital. E ela ficou ali do meu lado. Então, nós passamos o dia no hospital. E foi um dia, assim, muito desafiador, eu diria, né? Porque o Heitor não tomou as vacinas. O Heitor não tomava injeção, o Heitor não ficava doente, raramente ele tinha alguma coisa. Ele tomou injeção uma vez que eu fui para o Piauí, a gente foi passear e ele não se adaptou ao clima, ele tomou dipirona. Então, assim, não era habitual dele estar, né? Sim. Então, ele começou a ser furado toda hora. Porque toda hora vinham colher sangue, vinham fazer alguma coisa, até que entraram para fazer a coleta da medula. Aí, isso foi complicado. Sofreu mais. Aí deram remédio, porque eles têm um sistema. A medicina, graças a Deus, está avançada, né? Sim. E eles deram uma injeção nele para sedá-lo e deram uma injeção para ele esquecer a dor. Mas sedado, ele gritou. Ainda doeu. Sedado, porque eles escolheram da medula óssea. Ai. E ali eu fiquei esperando, né, que aquele resultado saísse. E realmente, quando ele saiu, a médica me chamou e falou, olha, ele tem 33% do corpo infectado pela leucemia. E falou o tipo da leucemia, né? Uhum. Existem alguns tipos, né? E a dele era LLA. Então, ela falou, olha, ele vai fazer um tratamento inicial de 1 ano, geralmente, porque as crianças acabam tendo muita intercorrência por conta da quimioterapia. Depois, ele faz um tratamento onde ele vai fazer quimio a cada 21 dias, durante aproximadamente uns 2 anos. Varia muito entre 1 ano e meio e 2 anos. Como as crianças acabam tendo intercorrência, esse prazo se estende, mas são 2 anos, o máximo que ele vai fazer. E a gente vai vendo a resposta do tratamento. Esse 33% é isso? 33% das células. São 33. 33%, né? Ele tinha 67% só de célula limpa. Então estava um pouco mais... Já estava saindo, né? Assim, não estava só ali na medula. Poderia ter ido para o cérebro. Poderia ir para ter outras partes do corpo. E como as células são minúsculas, tem células que não se enxergam em exame. Então, teria que ver mesmo a procedência. Sim. No decorrer do tratamento, se manifestaria em outro lugar. Sim, sim. Ou se agravaria, né? Se a medula óssea não respondesse ao tratamento. Que aí vai para a fila do transplante. Então, tem todo um processo. E aí, tudo bem, fui para o hospital. Não adianta. Os 3 primeiros dias, eu não ouvia nada. O médico falava, eu falava pro meu marido, o que ele falou? Não, mas ele falou isso. Meu marido falou.
quando eu via o carrinho da enfermagem passando no corredor, eu chorava mais que ele. Eu falava, nossa, eles já vão vir. Porque ele fazia exame de sangue 3 vezes por dia. E a primeira químio, ele precisava fazer internado, porque eles não sabiam como ele ia responder. Sim. Né? Porque a químio é tóxica. Sim. E mata, né? Então, ele precisava fazer tudo lá internado. E um dia, ele falou pra mim, aí a enfermeira me chamou, e ela falou, olha, 70% do tratamento é o apoio da família e o emocional. Então, ou você passa força pra ele, ou ele vai desistir. Para de chorar. Falei, amém. Aí, nesse dia, eu orei. Eu falei, Deus, eu não quero ninguém emocionado entrando nesse quarto, dizendo pra mim que meu filho vai ficar bem. Porque é o que eu vou ouvir. Vai ficar tudo bem. Eu quero saber os seus planos para a vida do Heitor. Fala comigo dentro da tua palavra. E eu não tenho o hábito de pegar a Bíblia e abrir aleatoriamente. Eu não tenho esse hábito, né? Mas aquele dia, eu falei, Deus, fala comigo. E eu abri a Bíblia, era madrugada, ele tinha acabado de dormir. E eu fui, tentei o dedo assim na Bíblia, tentei ligar com o cotovelo, a luz, não conseguia. E meu marido ficou no quarto comigo, né? Ele estava no quarto e ele trabalhando no computador. E eu falei, clarei aqui que eu quero ler. E aí, Salmo 30. Edificarei, exaltarei, bendirei o nome do Senhor, que não deixaste que os meus inimigos rissem às minhas custas. Clamei a ti por socorro e tu me curastes. Prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Então, quando eu li essa palavra, eu falei, Pai, hoje o Senhor curou meu filho. Agora, se essa cura vai se manifestar hoje, amanhã, semana que vem, o ano que vem, eu não sei. Mas ela vai se manifestar, porque o Senhor curou meu filho. Então, aconteça o que acontecer, eu estou firmada na sua palavra e naquilo que o Senhor falou comigo. E aí eu, né, fiquei na palavra e ele foi fazendo. Aí um dia ele falou comigo. Ele fez a cirurgia com 10 dias, né, para poder colocar o catéter. Pôs o catéter. Também foi outra coisa difícil, porque ele entrou pelo corredor, né, do hospital no centro cirúrgico, eu não podia entrar. E ele ficava assim, mãe, não me abandona, mãe, não me abandona. Ele gritava no corredor, mãe, não me abandona. E ele foi indo, e eu fiquei orando, eu falei, não, Pai, o Senhor devolveu a cura para ele, o Senhor devolveu a vida. Então, eu creio que isso só faz parte aqui do processo, mas vai passar. E fiquei lá, chorei, ele saiu, aí ele falou para mãe, mãe, eu vi Jesus. E ele falou comigo. E a primeira internação, o médico falou, olha, não fica menos de 20 dias, de 20 a 30. No 12º dia eu estava em casa. Glória a Deus. Ele falou, mãe, ele falou que nós vamos embora para casa. Olha. E ele falou para mim que todas as crianças que estão nesse andar também voltarão para casa. Glória a Deus. E eu falei, amém. Aí no 12º dia eu estava em casa e começou o processo de tratamento. Sim. Esse processo intenso eu ia todos os dias. Então eu tive muitos desafios no processo, né? Minha amiga veio e começou a ficar comigo, foi no hospital, ficou comigo quando ele estava internado, acompanhou a primeira transfusão de sangue, que eu já estava 3 dias sem dormir, e ela ficou olhando lá o sangue, porque o sangue estava grosso, não podia coagular. Então ela ficou acordada a madrugada inteira, a luz acesa, para não parar a transfusão, porque não poderia. Então ela falou para mim, Dani, o que a palavra fala? O que Jesus fez? Eu falei, está escrito. E Jesus levou sobre si toda a enfermidade. Ela falou, acabou. Então é isso que você vai crer a partir de hoje. E eu falei, amém. Eu vou crer nessa palavra. E ela vai ser real para mim. Então eu comecei a declarar o que a palavra dizia e não aquilo que eu via. Eu fiz uma escolha de crer sem ver. Porque a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Isso. Dos fatos. Então o fato já aconteceu. Então, a Bíblia diz que Jesus levou sobre si toda a enfermidade, as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Se nós fomos, nós não seremos. Nós já somos. Então, eu falei, Pai, eu creio, porque eu tenho uma aliança com o Senhor. E eu tenho uma aliança, eu tenho uma herança. E qual é a minha herança?
Porque o Senhor me redimiu, o Senhor nos justificou na cruz, e a Bíblia diz que o Senhor se fez maldito para que fôssemos benditos. E o Senhor diz que o Senhor levou sobre si toda a enfermidade. Então, se por um caminho veio, por 7 vai ter que sair. E eu comecei, Pai, Heitor é curado e sarado em nome de Jesus. Tanto que lá na minha cidade, né, quando eu ministro, às vezes as pessoas falam assim, a irmã Dani vai vir aqui ministrar. A irmã Dani? Qual que é a irmã Dani? A do sarado e curado. Ah, já sei. Do sarado e curado em nome de Jesus. Porque isso se tornou a minha confissão. Até que aquilo se tornasse uma revelação no meu espírito. Não só palavras. Porque eu passei pelo hospital, eu vivi muitas coisas dentro do hospital. Eu vi que a maioria das crianças que iniciaram o tratamento com o Heitor, em menos de um ano elas morreram. Eu vi o desespero das mães. Sim. E eu tinha que olhar aquilo e ficar na palavra. Firme, forte, né? Então, quando ele fazia a quimioterapia na medula, me desestabilizava um pouco. Porque eu tinha que segurar ele, aí eles sedavam ele. Quando sedava, aquilo mexia comigo. Sim. Aí eu ia pro banheiro. Eu falava, doutora, eu não quero ficar aqui. Não, vai, daqui a pouco eu te chamo. Eu ia pro banheiro. E eu começava a chorar. Aí eu ligava para essa minha amiga. E ela, sai da alma. Sai das suas emoções. Esse campo, o diabo vai te pegar. E você vai ficar deprimida. E você vai ficar ansiosa. E você vai adoecer. Então fica na palavra. E aí eu comecei. Pai, entre a circunstância e a palavra, eu fico com a palavra. Pai, está escrito. Pai, eu creio no que está escrito. Isso é real para mim. Pai, está escrito que a lei do Espírito e da vida, que ressuscitou Cristo dos mortos, vive em mim. Ele vive no meu filho. O mesmo Espírito. Não é outro Espírito, não é parecido. É o mesmo. Romanos diz isso. É o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo. Vive nele. E vivifica ele por dentro. E aí eu começava a orar. Vivifica a medula, vivifica os nervos, ossos e tendões, e orando pelos órgãos. E aquilo ia me dando força. Porque a força vem do Senhor. Sim. Não é nossa, não é a nossa capacidade, não tem nada a ver comigo. Mas eu ousei a crer naquilo que está escrito. E Jesus levou sobre si toda a enfermidade. Então, eu passei um processo, um dia eu estava no hospital, e eu estou vendo movimentação na baia do lado. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu só via os enfermeiros saíam chorando, a médica com o olho cheio de lágrima, e olhava pra gente assim. E eu falei, meu Deus, e o Senhor falou comigo, vai e ora. Aí eu levantei. Quando eu passei pela baia, que eu olhei a criança, eu perdi a coragem, fui pro banheiro. Falei, Deus, nem reconheço essa criança mais. Eu reconheci a mãe, mas eu não reconheci a criança. Pai, meu Deus, podia ter um pastor aqui. Podia ter um presbítero para orar por essa criança. E o Senhor falou comigo, mas o que está escrito? Imporão as mãos e serão curados. Então você vai voltar lá. E você vai orar. Eu falei, Pai, me perdoa. Senhor, me perdoa a minha covardia. Então me dá uma oportunidade que eu vou orar por essa criança. E eu voltei à baia dele cheia de gente. Falei, Senhor, tira todo mundo daqui. Tirou. Aí eu fui lá, olhei para a mãe, comecei a conversar com ela. E falei, eu posso orar pelo seu filho? Ela falou, pode. Aí coloquei a mão sobre a perninha dele. E eu orei por ele a mesma oração que eu fazia para o meu filho todos os dias. E a Bíblia fala que tem hora que a palavra é vacina, tem hora que a palavra é remédio. Né? Então ela foi remédio que curou meu filho. E hoje ela é vacina. Porque nós continuamos orando, declarando, Pai, nós somos curados e sarados e plenamente conservados em nome de Jesus. E aí eu orei por aquela criança. Passou mais ou menos uns 20 minutos. Eu vi que eles conseguiram sair com aquela criança. Isso já era tarde. Já era assim, o hospital lá funciona das 7 da manhã às 19 horas. Saiu dali, vai para a internação. Não fica ali naquele lugar. Sim. E ele estava lá desde cedo. E isso já era quase 4 horas da tarde. Essa criança ainda estava lá. E eu vi que eles passaram na minha frente e eu perguntei para ela, você sabe o que é a fé? Ela fez assim, não. Eu falei, a fé é crer no que você não está vendo. Mas o que você espera? Ela, eu sei o que eu espero. Eu falei, então é nisso que você vai crer. E aí fiz oração, voltei para o meu lugar. Eles saíram. Passou 21 dias, eu voltei no hospital. Procurei a enfermeira que estava naquele dia, que era a minha amiga, né? Que se tornou amiga.
E falei pra ela, Carmen, lembra aquele menino, assim, o Arthur? Assim, assim, assim. Lembro. Ai, Dani, você nem vai acreditar. Aí eu comecei a chorar. Você não acredita? Não comecei a chorar. Não. Eu chorei de alegria. Porque quando ela falou, você não vai acreditar, e sou eu. Eu falei, Deus, tudo isso porque ela resolveu crer. E ela agarrou a palavra, porque ela saiu. Ela passou na frente da minha baia dizendo, eu sei o que eu espero. Eu sei o que eu espero. E aí ela falou assim, ele estava aqui, a gente não conseguia tirar ele do respirador. Porque ele ficava com muita falta de ar. Precisava tirar ele do respirador para levar ele até a ambulância. Para ele ir para o hospital. Mas a gente não conseguia. Mas aí, de repente, a gente conseguiu. De repente, a gente conseguiu. E aí ele foi levado. E detalhe, semana passada ele estava aqui pulando e brincando, como se nada tivesse acontecido. Meu Deus. Então, muitas coisas aconteceram dentro do hospital, né? Eu tive muitas oportunidades, conheci muitas pessoas, muitas histórias. E eu sentava e eu falava, Senhor, o Senhor vai trazer aqui do meu lado. Quem que o Senhor quer que eu fale hoje? Pá, não demorava muito tempo, chegava alguém, sentava e começava a puxar o assunto comigo. Eu falava, Deus, eu já entendi. E eu comecei a fazer um trabalho social dentro do hospital. Comecei a levar fralda, comecei a levar leite, arrecadar. Muitas pessoas doaram leite, pessoas que até hoje eu não conheço. Doação de sangue, nós fizemos uma campanha, a prefeitura liberou vans. Então eu levava as pessoas, como era antes da pandemia, não tinha aquela coisa de dar aglomeração. Então a gente levava 60 pessoas de uma vez. Então foram mais de 700 pessoas doar sangue. Meu Deus. Né? E eu sei que meu filho não usufrui mais. A minha intenção era o seguinte, se eu tô aqui, se eu tô andando aqui vai ter que florescer. E eu também entendi a autoridade que Deus me deu. Então, quando eu chegava no hospital, lá na porta, eu já falava assim, diabo, eu cheguei. E o mar tá comigo. Então, hoje vai ser leve. Não vai ter choro, não vai ter gritaria, não vai ter pranto e não vai ter morte. Eu cheguei aqui com o maior em mim. Ele tá comigo. E ele veio na minha frente. Meu Deus. E aí começou a ser leve dentro do hospital. Sabe, quando a gente via, a gente tava rindo. As mães rindo, conversando, rindo, como se tivesse um parque de diversões. Mas nós estávamos lá, naquela situação. E eu olhava o meu filho, ele dormia, fazendo quimioterapia o tempo todo, comia, saía dali, a gente ia pro cinema, saía, a gente ia pro McDonald's, ele virou sócio do Mac. Porque a médica ela dizia, dá pra ele o que ele sente. O paladar vai ficar mexido, ele não vai comer doce. Então, realmente, ele ficou com o paladar bem alterado. Então, tudo que era forte, picante, era o que ele queria comer. Então, a mostarda do lanche, o molho daquele lanche, era o que ele comia. Então, eu cheguei no McDonald's, perto da minha casa, e falei, olha, é assim, 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 eu preciso que você, gerente, prepare o lanche dele. Porque precisa ser desse jeito. Ele, não, tudo bem. Então, eu chegava lá e falava, o Heitor, tô indo preparar o lanche dele. Falei, tá bom. Então, a gente viveu muitas coisas, assim, nesse processo, sabe? Eu não vi, o meu filho não teve nenhuma intercorrência. Quando deu 15 dias que eu estava em casa, a médica tinha dito que o cabelo dele ia cair. Olha, eu falei para Deus, Senhor, deixa o cabelo dele cair, não. Senhor, não deixa o cabelo dele cair. E Deus falou comigo, mas você tá preocupado com o cabelo? Cabelo cresce. Por acaso, seu filho é melhor que alguma dessas crianças que estão aqui? Cabelo cai e cresce. Aí eu, ai meu Deus, me perdoa. Ai, Senhor, me perdoa. Não, tudo bem. Só que demorou ainda. Ela falou, nossa, Heitor, como o seu cabelo é forte. Porque deu 4 meses de quimioterapia. Aí começou a cair. Com 15 dias que a gente estava em casa, depois da primeira internação, Deus falou comigo assim, eu estava varrendo a casa, porque minha casa tinha que ficar, assim, eu sempre fui fascinada por limpeza, mas eu tive que ficar muito mais, entendeu? Sim, e aí eu tava ali por conta dele, então eu tava ali cuidando das coisas dele, da casa, e olhando ele, e ele vinha puncionado muitas vezes, né? Sim. Então o Heitor fica sentado aí, né? Porque ele vinha com a agulha no catéter pra fora, e eu falava, Heitor, fica aí, não fica paradinho aí. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, é um processo, mas é menos tempo que o médico tá falando. Eu falei, Pai, amém, eu creio. E todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, eu cria e eu declarava.
Heitor, não morrerás e viverás e contarás os feitos do Senhor. Existe um poder na nossa palavra. Sim. Existe um poder na confissão da nossa palavra. E o que eu aprendi foi a não andar segundo aquilo que eu vejo. Foi não andar segundo aquilo que eu sinto. Sim. Porque o que eu sinto passa. Mas a palavra não passa. Não. Então eu precisava, na hora, trazer à memória aquilo que me trazia esperança. Era a palavra. Então, quando a minha alma ficava querendo sair do meu corpo, eu trazia a memória. Traz a memória. Aquilo que me dá esperança. A palavra, o que Deus falou comigo? Então, Pai, tá feito. Tá feito. Tá feito. Então, eu fui desenvolvendo ali o trabalho. Fui desenvolvendo o trabalho. Passou-se 7 meses. Última químio do Heitor. Foi a última químio. Meu Deus. O Heitor vai fazer a última químio. Tá. Voltei depois. Aí a médica, não, tem mais uma químio aqui preparada para ele. Não, a doutora Lília que deixou. E era a residente que estava atendendo aquele dia. A doutora Lília era a médica dele. Aí eu falei, não. Falei, doutora, eu respeito muito a sua autoridade e seu conhecimento. Mas o meu filho não vai tomar mais isso. Porque a última químio já foi. E foi a doutora Lilian que disse que havia acabado o protocolo. Ela, não, então peraí que eu vou ligar para a doutora Lilian. Eu peguei o celular, falei pro meu marido, começa a orar agora, porque o Heitor não vai tomar mais isso. Acabou na outra vez que nós viemos aqui, porque meu marido estava na recepção. E a gente dentro do consultório. E ela voltou e falou, olha, se a doutora Lilian disse que você falou que acabou, então acabou. Pegou o papel e jogou fora. E eu falei, pai, acabou, eu creio nisso. Meu filho é curado e não tem nenhuma sequela. Isso do tratamento intensivo, aquele que eu ia todos os dias. Passei mais 2 situações dentro desse tratamento de 7 meses. Eu estava um dia em casa, ele desce a escada, pálido que nem um papel. Eu olhei para na sexta-feira, eu olhei para ele e falei, vou ter que ir para o hospital, vai ter que fazer transfusão de sangue. Tá muito pálido. O Espírito Santo falou comigo, vai pegar o seu filho, sai correndo, ou vai crer na palavra, ou vai colocá-la em ação. Nossa. Deus, eu vou colocar em ação. Aí sentei minha sobrinha no sofá e liguei e falei, vou procurar uma pregação. A pastora Helena Raquel estava ministrando ao vivo. E eu peguei a ministração dela no início. Falei, crianças, olha, agora eu vou participar de um culto. Então eu vou ficar desse lado do sofá e vocês ficam aí brincando, tá bom? Tudo bem, pastora Helena Raquel ministrando. E eu recebendo. Aí teve uma hora que ela falou assim, você vai fazer como Pedro e você vai pisar nessa água. Mas quando você pisar água, não é água, é o câncer. Você vai pisar nesse câncer. Minha irmã, eu levantei na minha sala e eu comecei a pisar no câncer. E eu comecei a orar e eu dei lugar para Deus como se tivesse 5.000 pessoas dentro daquela sala. Mas estava eu, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso. Meu filho e minha sobrinha. Mas parecia que tinha 5.000 pessoas. E eu comecei a orar e continuar declarando tudo aquilo que eu estava falando. Pai, eu creio que ele é curado. E aí, quando terminou a ministração, que eu olhei para o Heitor, a boca dele rosa, a orelha rosada. Glória a Deus. Quando eu voltei na quarta-feira, que não era o dia que a gente teria que voltar, a médica falou, tá melhor do que antes, quando fez a químio. Também passei uma situação, que eu estava em casa, era um domingo, eu fui pro culto, meu marido ficou em casa, eu falei, se ele tá ficando febril. Se aumentar, porque assim, criança que faz quimioterapia, eles tomam um remédio de 12 em 12 horas, bem conhecido, que agora fugiu o nome, mas eles tomam esse remédio a cada 12 horas para não ter infecção. Então, se tiver febre, é algo grave. Sim. Porque é o único antibiótico que combate a pneumonia, que é a maior preocupação dos médicos, é a pneumonia. Sim. Então, se tiver febre, tem que pegar ele e sair correndo. Seja a hora que for. Eu fui pro culto e falei, se aumentar a febre, me manda mensagem. Tá bom. Meu marido aumentou. Tá aumentando. Tá 38. Tá 38,2. Foi vendo. Aí eu voltei pra casa e eu falei, Senhor, eu vou ter que ir pra aquele hospital. E Deus falou comigo, você vai. Porque tem uma alma lá que eu preciso alcançar através da sua vida. Amém, então não vai ser nada com o Heitor. Coloquei as coisas, arrumei, falei, vamos. Aí fui, entrei no quarto, já era 5 da manhã, quando eles liberaram o quarto. Subi,
Passou um dia, ninguém entrou no quarto. Eu falei, Deus, não testificou no meu espírito ninguém que entrou nesse quarto aqui até agora. Quando foi na terça-feira, nada. Falei, Deus, manda essa pessoa. Na quarta-feira foi uma senhora que fazia voluntariado. Então ela entrou no meu quarto e eles que fazem trabalho voluntário no hospital, eles podem ficar 5 minutos dentro do quarto. Ela ficou 1h30. Nossa. E aí ela começou a conversar comigo, eu já entendi. Quando ela começou a falar, veio no meu espírito, é ela. E eu só dizia para ela, a senhora sabia que a senhora é amada pelo Senhor? Porque às vezes a gente acha que é muito falar, que a gente vai usar toda a liturgia, o conhecimento da palavra, e a gente vai trazer convencimento. Não é. E ela falava, olha, eu tenho câncer no joelho, e eu tô aqui, eu tenho 80 anos, né? Meus filhos já não querem mais que eu, então, meu motorista me traz. Hoje eles não querem que eu cuide mais da minha empresa, mas eu cuido do financeiro da minha empresa. E eu dizia para ela, a senhora sabia que a senhora é muito amada pelo Senhor? E eu comecei a falar para ela do amor do Senhor por ela, porque era isso que Deus me inspirava. Sim. Fala que eu a amo, fala que ela é especial, fala que ela é uma rosa no meu jardim. E ela ficou 1h30. A gente se abraçou, trocamos o contato e converso com ela, tá? Sim. Ela tá mais debilitada, mas assim, eu vejo que às vezes é a secretária que me responde, mas eu saí dali e falei, pai, agora o senhor pode me liberar? Porque agora já foi. E o Heitor teve alta. Olha só. Mãe, o Heitor não tem nada. Foi só pico de febre mesmo. Acho que é o corpo dele que ficou brigando com ele mesmo. Porque quando baixa muita série branca, né? O corpo entra em conflito. Foi só isso. Mas eu sabia que não era, né? E passei outras situações, né? De estar em casa. E o Heitor tinha uma caixa onde tinha todas as coisas dele. E tudo era separado. Garfo, copo, prato, tudo. Ele não poderia usar de ninguém. E aí um dia eu limpando, o Espírito Santo falou comigo assim, mas você fala tanto que ele é curado e sarado? Até quando você vai guardar essa caixa aqui? Aí eu chamei meu marido e falei, você acha que eu trato o Heitor como doente? Ele, às vezes. Na hora eu peguei a caixa, abri, comecei a tirar todas as coisas. Falei, Heitor, a partir de hoje, Heitor, você pode beber o copo que você quiser. O garfo que você quiser. Você pode usar o talher que você quiser, filho. Tá bom, prato que você quiser. Ele, amém, mamãe. Meu Deus. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 6 anos. 6 anos. Quando ele fez 7 anos, eu fiz o culto de ação de graças. Já tinha terminado? Não tinha terminado. Pelo contrário, o que eu ouvia dos médicos era assim, olha, tem 15% de chance de voltar. Então, mesmo quando ele terminar, ele tem respondido bem ao tratamento, mas mesmo quando ele terminar, tem o período que pode voltar, que é 1 ano. Então, eu tinha que guardar muito meu coração, porque eu ouvia outras mães relatando para mim. E eu sei que elas não faziam por maldade. Sim. Né? Um dia eu estava encostada. Ela viveu tudo, sim. Ou que via outra pessoa vivendo ali, né? Sim. Então eu estava encostada, daqui a pouco vinha uma mãe falando, você viu fulano? Não, nunca mais eu tinha visto. Tá aqui hoje no hospital. Nossa, eu preciso encontrar com a mãe dele. Vai lá. Eu vou lá falar com ela. Então, voltou a doença, voltou pior do que estava antes. 1 ano já estava fora de terapia. Eu tinha que guardar meu coração. Sim. Pai, meu filho é curado e sarado. Em nome de Jesus. Uma coisa que me impactou muito dentro do hospital foi quando o Heitor chorava muito para fazer a coleta no catéter, colhia no braço. Mas tem uma placa em cima da sala de coleta escrita assim: 1 a cada 250 jovens e adolescentes acometidos com o câncer se cura. 1 se cura. Na hora saltou no meu espírito. 249 vai morrer pro meu viver. E aquilo me entristeceu demais. Eu falei, Deus, como que o hospital coloca uma placa dessa aqui? Desanima qualquer um. Não é? 249 vai morrer para 1 viver. Eu lembro que eu tirei foto da placa. Sim. E eu mandei pro meu pastor. Eu falei, pastor, dá uma olhada nisso. E ele, não, nós vamos orar
E aí levei a irmã para orar lá no hospital. Não podia orar lá dentro, mas a gente tinha as nossas estratégias, né? Porque no hospital não pode. Mas, enfim, foram muitas situações dentro do hospital. E dentro da igreja. Por quê? Porque às vezes o nosso comportamento nega aquilo que a gente fala. E a gente nem percebe. Eu estava indo para a igreja, ele já estava fazendo química a cada 21 dias. Eu subia para o mezanino da igreja. Eu também congregava na Assembleia de Deus. E aí eu ia para o mezanino com ele. E ficava lá com ele. E aí um dia uma missionária chamou os enfermos para receber a oração de cura. O que eu pensei? Olha a minha boa intenção. Quem sabe é hoje a unção que opera sobre a vida dela destravar e trazer a manifestação da cura que eu creio que ele já é. Sim. Porque meu filho não vai ser. Meu filho é. Agora, o que ele é vai se manifestar. Então, quem sabe através dela. Então, a minha intenção não era boa? Sim, era. Sim. Levei ele para orar. Ela orou por ele, nada aconteceu. Voltei para minha casa. Sentei na mesa, como de costume. Chegava de lá, fui tomar café. O Espírito Santo falou comigo. Ei, ele é curado ou ele é enfermo? Eu coloquei as duas mãos na mesa, olhei para o céu, para o alto, né, no teto. Falei, Deus, ele é curado. E por que quando chama enfermo você leva? Quem é curado não precisa de oração do enfermo. O seu comportamento está negando a sua confissão. Então, aquilo que você está fazendo está negando o que você está falando. E os dois precisam andar em linha. Em concordância. Falei, amém. A partir de hoje, ninguém mais vai orar pelo Heitor. Eu não levo mais para ninguém orar por cura. Porque ele já é cura. Porque ele já é. E o que ele é vai se manifestar. Sim. Então eu ia cada 21 dias, e a médica fazia o papel, né? E ela me dava, e a gente ia orando dentro do carro. E o Heitor repete, porque a fé vem pelo ouvir. Teve um dia que ele tá fazendo a químio, e ele encostava no meu peito aqui, né? E a enfermeira vinha para poder puncionar aqui. Sim. Esse menino ficou conhecido no hospital inteiro, né? Pela gritaria que ele fazia. Eu ia falar agora. Meu Deus. Pela gritaria. Ele chorava muito. E ele começou, e ele falou para mim assim, mãe, eu quero morrer. Eu quero ir pro céu. A enfermeira olhou para mim e começou a querer chorar. Encheu o olho dela de lágrima e ela olhou para mim. E eu só balbuciei para ela, não chora. Não chora. E eu lá segurando. E ele, não, você falou, mãe. Você falou que no céu não tem dor. Você falou que lá não tem doença. E eu quero ir para lá, mãe. Porque eu não mereço isso. Eu sou só uma criança, mãe. Aí eu peguei, respirei e ele encostado aqui. Eu falei, Heitor, nós estamos numa caminhada. Pensa no povo do Egito. Povo que saiu liberto. Povo de Deus. Eles tiveram que atravessar o mar. Nós estamos atravessando o mar. Mas nesse mar, você acha que estava a areia retinha, Heitor? Não, eles encontraram muitos obstáculos. E comecei a falar para ele de vários obstáculos. Pedra, pau, e tiveram que andar, pular, e buraco. Então, Heitor, a gente está passando por isso. Por essa travessia, nós já chegamos na metade. Se você desistir, você já sabe que você vai ter que voltar. Não é melhor a gente seguir e chegar do outro lado e fazer como o povo? Então, nós vamos chegar do outro lado e nós vamos ter a vitória. Porque ela já é nossa, Heitor. O que você é, meu filho? Curado, sarado em nome de Jesus. Amém, mãe. Então tá bom. Não quero morrer, mãe, não. E aí ela foi posicionar. Mas eu tive vários momentos que eu tive que segurar, olhar para a palavra e falar, Pai, existe a verdade natural do homem. O Senhor deu sabedoria e conhecimento. A ciência se multiplicou. Eu creio na ciência, mas a ciência não está acima da tua palavra. Eu creio no que está escrito. E aí, de novo. Então, mas era o convencimento. Não, aquilo eu precisava confessar, falar, porque Deus criou o mundo falando. E a doença só entrou depois do pecado. Deus não criou a doença. Então eu falava, Deus, eu sei que não veio do Senhor, mas por um caminho veio, por 7 vai ter que sair. Ele escolhe o caminho que ele quer sair. Eu só sei de uma coisa, o meu filho vai viver, não vai morrer, e vai contar os feitos do Senhor. E aí eu comecei a receber sempre uma palavra.
A sua leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. E eu falei, então é leve e é momentâneo e vai produzir glória. Quer dizer que o Heitor, com 50 anos, eu vou contar, se o Jesus não tiver voltado, se o Senhor não voltar, e vai produzir glória. Então hoje eu estou aqui falando sobre isso e produzindo glória. É esse versículo, né? Esse versículo. E aí, bom, foi andando, caminhando, ele não fez um ano, né? Fez 7 meses. Ela acabou com a última quimioterapia ali, falou, não, acabou, vai voltar daqui 2 meses. Quando eles terminam a químio, eles voltam todo mês para passar. Mas lembra que o médico falou para mim lá atrás? O que Deus falou, né? Sim. Que seria menos tempo que o médico dizia. O Heitor, em 6 meses, passou 2 vezes. Aí, uma outra residente atendeu nessa segunda vez e falou assim, mãe, o protocolo mudou. Então, agora o Heitor vai passar daqui 30 dias, tá? Aí eu falei, doutora, se eu fosse a senhora, eu colocava 3 meses aí. Porque o meu filho é curado. Meu filho é curado. Aí ela, gostei de você. Não posso colocar 90, mas eu posso pôr 60. Eu falei, então tá bom. Então foram várias situações que eu vivi de desafio mesmo da minha fé, né? Onde a minha fé estava respaldada, onde ela estava firmada, naquilo que eu sentia, naquilo que eu via ou naquilo que eu cria. Então eu sempre, quando eu ministro, eu falo, entre a circunstância e a palavra, fica com a palavra. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E esse processo, bom, 1 ano, ele fez, era 2 anos, né? Sim. Quando deu 1 ano e 6 meses, não, 1 ano que ele estava fora de terapia. Não, quando ele fez a última quimioterapia, o último comprimido quimioterápico, daqueles 7 meses, não, do tratamento de 21 dias, eu recebi a ligação do meu marido dizendo que estava indo para o hospital. Ai, meu Deus. Falando mole, né? E ele, meu marido é obeso. E eu falei, você tá bem? Ele falou, não, eu tô bem, eu tô indo ali, não, daqui a pouco eu volto pra empresa. Aí eu liguei pra minha cunhada, que trabalha lá perto, falei pra ela, olha, vai até lá, porque eu não posso ir com o Heitor, ele tá num período, porque assim, faz a quimio, no 3º dia começa a cair toda a imunidade, e no 7º começa a subir. Então eu tava nesse período de subir, né, tava no 10º dia, então não poderia ir com ele pro hospital. Então ela foi. Ô Dani, é o seguinte, ele teve um princípio de infarto. Eu falei, não, Val, não existe princípio de infarto. Me fala o que tá acontecendo. Ele infartou. Leve? É moderado? Ou é grave? Me fala o que tá acontecendo. Não precisa ter medo de me falar. Aí ela falou, não, é leve. Mas ele tá já na sala para fazer o cateterismo. Porque ele entrou pela emergência. E ele já vai fazer. Nossa. Eu falei, tá bom. Desliguei o telefone e comecei a rir. Aí, eu falei, pai, a tua palavra diz que o Senhor está sentado no trono, rindo dos seus inimigos. E eu também estou rindo. Porque você, diabo, já tentou contra a vida do meu filho. E agora você está indo em cima do meu marido. Mas entenda uma coisa. Você não vai ter vitória. Porque o meu filho é curado. O meu filho vai viver os propósitos e planos do Senhor. E o meu marido vai correr a carreira que Deus preparou para ele. Nada vai para ele. Você entendeu? E acalmei meu coração. E uma paz invadiu o meu... O que é a paz que excede todo entendimento? É tal caos do lado de fora. Porque se eu olhasse naturalmente, pensa. Sim. Meu filho acabando a química, eu nem sabia. Se eu olhar para o lado da medicina, eu não tinha garantia de que ele estava curado. E o meu marido infarta. Meu Deus. Meu marido no hospital. Meu marido infartou numa quarta. Eu fui ver meu marido no sábado. Depois de 2 dias, 3 dias. 3 dias, né? Isso. Que eu consegui alguém para ficar com o Heitor para estar lá. Sim. E tinha um jantar de mulheres, que era uma conferência de mulheres que tinha na minha igreja, que tem anualmente. E eu fiz, assim, eu congrego na cidade vizinha, né? Então, eu convidei muitas mulheres, foram vendidos muitos convites. Eu aluguei van pra gente poder ir, porque não dava pra ir de carro. Eram muitas pessoas. E aí, eu falei com ele, eu não vou. Eu vou ficar aqui com você. Aí ele falou, que fé é essa que você vai mostrar pra aquelas mulheres, se você ficar?
Você precisa ir. Não foi você que organizou? Então você pode ir em nome de Jesus, porque eu estou aqui. E o Senhor está comigo. Eu falei amém. E mais interessante, na semana que ele infartou, ele me acordou cantando aquele louvor, aleluia. Ele balbuciava, dormindo o louvor. Olha. E como se fosse um gemido da alma. Sim. E ele cantava. E aí, quando ele acordou, eu falei, nossa, amor, você estava ali, você começou a cantar. Ele, eu falei, ele falou, não lembro o nome do sonho. Eu falei, não, mas você ficou cantando e você cantava alto. Ele falou que quando ele estava fazendo o cateterismo, que ele fechou os olhos, um violinista entrou no corredor do hospital tocando essa música. E ele falou que quando o violinista entrou tocando, ele falou assim, ali eu tive a certeza. Primeiro, eu sabia que eu não estava só, mas Deus mostrou para mim, olha, eu tô com você aqui. E você vai sair daqui. Deus. E foi um milagre que aconteceu Sim. com meu marido, porque ele infartou em novembro. Quando foi em janeiro, ele refez os exames e o médico falou para ele. Aí ele me liga chorando. O cardiologista falou que é muito raro acontecer isso. Ele tem 45 anos de experiência na área. E ele disse que eu não tenho uma sequela no meu coração. Porque quando infarta, necrosa as veias, não é? Sim, sim. Mas ele só sabe que eu infartei porque tem 3 stents. Quando faz o exame, mostra lá os 3 stents. Se não... E eu falei, Deus te deu um coração novo. Glória a Deus. Para que você fizesse o plano, para você cumprir e correr a carreira que Deus preparou para você. Então, até hoje, isso tem sido a minha declaração. Quando fez 30 dias que o Heitor estava fora de terapia, fora mesmo, já tinha tido alta dessa terapia de 21 dias, eu recebi a ligação de uma médica. E ela falou para mim, ela falou, olha, nós somos de uma ONG chamada Ring the Bell, e nós vamos inaugurar o sino no Hospital Itaci. E a doutora Lilian passou o seu contato. E eu gostaria de saber se o Heitor pode vir para inaugurar o sino. Aí eu falei, claro que pode, né? Fico feliz, eu fico honrada pelo convite, nós vamos sim. Ela falou, então, mas quanto tempo ele está fora de terapia? Falei, 30 dias. Aí ela ficou calada, eu vi os segundos, sabe? Sim. Porque o que eu sempre ouvia dos médicos era, olha, tá acabando, mas não se alegra porque tem 15% de chance de voltar. E eles sempre frisavam muito isso. Por isso que eu precisava ter uma convicção dentro do meu espírito do que o meu filho já é. Sim. Para guardar mesmo meu coração de tudo isso. Bom, ela virou e falou, já que a doutora Lilian passou o telefone de vocês, é porque vai ser o Heitor mesmo. E nós fomos nesse dia para fazer a inauguração e essa ONG cuida do hospital até hoje, né? E na hora de tocar o sino, veio um médico que hoje é o médico do Heitor. Que ele é dos médicos mesmo, não os residentes. Sim. E ele falou assim, o Heitor chegou aqui, o que a doutora Lília me passou é que o Heitor chegou aqui muito inseguro, uma criança que chorava muito, mas que ao decorrer do tempo foi se mostrando forte e sendo inspiração para os outros. Eu vi Deus. E eu comecei a chorar, falei, meu Deus, como o Senhor é bom, né? Porque eu ousei a crer, mas o poder não era meu. A palavra não era minha. A palavra é tudo o Senhor. Sim, Ele que fez todas as coisas, é por Ele, para Ele. E a glória é dEle, e o poder é dEle, a palavra é dEle. O que eu sabia é que a palavra era carregada de poder. E ela não ia voltar vazia. Bom, o Heitor tocou o sino. Então... começou outro processo, porque seria 5 anos para tirar o catéter. Então, 2 processos já tinham sido menos tempo. 3, né? Primeira internação, sim, que era de 20 a 30, ele ficou 12. Depois, o tratamento de 1 ano, ele fez em 7 meses. E o tratamento de 2, ele fez em 1 ano e 6 meses. Mas tinha o catéter. Catéter você tira com 5 anos, depois dos 5 anos. Porque a médica falou, olha, tem gente que nem tira. Porque se precisar fazer, o catéter já está aí, não precisa fazer cirurgia de novo. Então, lá na frente, quando fizer 1 ano, a gente vê. Eu falei, tudo bem. Quando fez 11 meses que o Heitor estava fora de terapia, ele ia para um passeio na escola. E ia ter futebol de salão. E eu falei com a médica, doutora, ele pode participar?
vamos marcar a cirurgia, vamos tirar o catéter. Eu falei, glória a Deus. Só que eu não me atentei para o tempo. E aí ele fez a cirurgia, tirou o catéter. E depois o Senhor me lembrou. Quanto tempo? Era 1 ano, no mínimo, né? Ele tirou com quanto tempo? Eu falei, pai, 11 meses. Ele disse, porque eu disse que seria menos tempo. Com 7 anos eu fiz a festa de ação de graças, do culto de ação de graças do Heitor. E eu convidei 3 enfermeiros do hospital para estar lá. E tinham 100 pessoas na festa. E as 100 pessoas ouviram falar sobre ele, que o que ele era. Eu falava, gente, nós estamos lá, nós estamos cumprindo o protocolo, eu respeito demais os médicos, eu respeito os enfermeiros. Aí mostrei eles, apresentei eles, falei, eu sou grata pela vida deles. Mas eu encontro favor e graça do Senhor em todo momento. Porque é o enfermeiro que gosta do Heitor, o Heitor que gosta do enfermeiro, e o enfermeiro leva presente, e cuida do Heitor, e o carinho, o cuidado. Era só com o Heitor? Não. Mas eu via graça e favor se manifestando nas nossas vidas. E eu falei, e o Heitor, o meu filho, ele não vai morrer. Ele vai viver e vai contar os feitos do Senhor. Glória. E muitas pessoas serão alcançadas com o testemunho do Heitor. E aí eles ficavam olhando para mim, né? Assim, os enfermeiros, mas ela não sabe não, que tem que voltar, que pode voltar. Mas eu não estava preocupada com o que eles estavam pensando. Embora eles amassem a vida do Heitor, cuidassem com todo o carinho, eles tinham o que eles aprenderam, dentro da ciência, né? E eu tinha a palavra. Sim. Então, eles falavam do que criam e eu falava do que eu estava crendo. E assim foi. Quando tirou o catéter 11 meses, o Heitor foi fazendo acompanhamento a cada 6 meses e eles acompanhando o Heitor. Eu chegava lá, ele ia abraçar. Nossa, como o Heitor cresceu. E a médica falou, Heitor não vai crescer durante o tratamento e não vai engordar, porque a quimioterapia não deixa. Foi o tempo que ele mais cresceu. Olha só. Foi durante a quimioterapia. Porque ele era muito pequeno. Ele tinha 6 anos, usava roupa 3 de bebê. E durante o tratamento, ele cresceu muito, assim. Foi sair usando 10, né? Então, ele cresceu bastante. E durante o tempo, foi passando. Aí fazia exame, o médico falava, não, ele tá bem. Olha, mas quando completar os 5 anos, a gente vai fazer uma bateria. E aí o dia chegou. Ele fez a bateria de exames em janeiro agora. Fez mais de 40 tipos de exames de sangue. E uma coisa que os médicos me falaram lá atrás foi acerca da esterilidade. Que ele poderia ter ficado estéril por conta da quimioterapia. E eu sempre gerei fé no coração dele. E eu dizia pra ele, filho, quantos filhos você vai ter? No começo ele dizia 4. Mãe, eu vou ter 4. Aí quando ele foi entendendo de dinheiro, mãe, eu vou ter só 2 porque criança gasta demais. Eu vou ter só 2, mãe, 2 tá bom, né? Filha, tá bom. Mas sempre gerando aquilo no coração. Sim. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então eu falava da palavra e eu gerava aquilo dentro dele, para que ele gerasse em fé a vida dele. Não, eu creio, eu vou ser pai. E um dia minha amiga em casa, ela subiu para dar banho, eu falei para ela, olha, sobe, amiga, vai dando banho nele que eu já tô subindo para pegar a roupa. Ela subiu, quando ele tirou a roupa, que eu cheguei no último degrau assim, ela falou, ele será pai de filhos. Deus me mostrou. E eu falei, eu tô crendo nisso. Ele será pai de filhos. E é a declaração que a gente faz sobre ele. Sim. Fez os exames. Aí, em março, agora, nós passamos com o médico e ele falou pra mim assim, as palavras dele. Eu fico impressionada com o Heitor, como o organismo dele se recuperou rápido. E eu falei, doutor, é Deus. É Ele que tá fazendo. É o Senhor que tá fazendo. É o Senhor que fez desde o começo. Eu falei, mas me fala uma coisa. E sobre a esterilidade? Tem alguma coisa aí apontando no exame? Ele falou, olha, a testosterona dele aqui tá muito alta. Então, mãe, deixa ele ficar lá com seus 16, 17 anos, que a gente vai fazer um outro tipo de exame. Mas por esse exame aqui, eu já posso te adiantar. Então, assim, ele precisava falar aquilo pra mim? Não. Ele precisava falar pra ele ouvir. Porque o meu filho vai ser pai de filhos. E como ele pode passar a vida inteira lá, enquanto aquele médico estiver vivo, ele vai ouvir falar do Heitor. E porque nós somos especiais, não. Está disponível para todos. O que eu fiz foi agarrar a palavra, crer na palavra, confessar a palavra e andar acima do que eu via. Trabalhando as minhas emoções, colocando elas no lugar, submetendo elas à palavra de Deus, trazendo à memória aquilo que me dava esperança.
E isso foi me dando força para caminhar, olhando pro alvo. Não, pai, eu sei, tá escrito. Pai, tá escrito. Então, com meu marido não foi diferente. Nesse processo do Heitor, eu tinha crises terríveis de rinite, sinusite. 3 vezes no mês. Teve um dia que eu fui para o hospital segurando meu rosto. Eu não aguentava de tanta dor. Foi a pior crise que eu tive na vida. Mas assim, ventou, peguei vento. Ficava atacada. Mudou o tempo. Lavei o cabelo e não sequei. Já ficava. Mas naquela coisa, Heitor, o que nós somos? Curado, sarado em nome de Jesus. Ou tudo voltado, tudo voltado, atenção voltada para o Heitor. Declarando. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. E nós podemos fazer aquilo que a palavra diz que nós podemos. Heitor, o que você é? Mãe, curado, sarado em nome de Jesus. E eu começava. Pai, está escrito em Hebreus 4:12, que a sua palavra é viva e eficaz. Mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma, espírito juntos e medulas. É apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Pai, eu declaro sobre ele a lei do Espírito da vida. E aí que ele ia declarando sobre a minha vida também. Quando passou os 7 meses, porque eu ia para o hospital todos os dias, eu ficava cerca de 14 horas no hospital. Então, eu não tinha muito tempo para cuidar da minha casa, né? Cuidava ali do jeito que dava, mas no outro dia de manhã já tinha que ir para o hospital de novo. Eu comecei a fazer uma limpeza. Eu falei, não, vou começar dentro do armário. Vou começar a limpar. Aí eu comecei a mexer e comecei a ver aqui os remédios que eu tomava estavam lacrados e vencidos. Aí eu falei, nossa, lacrado e vencido. Nossa, eu fui curada. Todo esse tempo pegando friagem, hospital do câncer. É mais gelado que o normal. Sim. Tinha um hospital gelado, põe potência aí, que lá é muito mais. Eu ia com muita roupa, mesmo assim, eu ficava congelando dentro daquela área de quimioterapia. E eu me deparei. Nossa, peguei garoa, peguei vento, peguei frio, fiquei no gelado. Ficava dentro do gelado 14. Gente, pai, fui curada. Joguei os remédios fora e falei, nunca mais, e nunca mais. Ai, você vê? Meu Deus. O meu filho já tem 15 anos. Glória a Deus. Né? E aí, nesse processo, também aconteceram coisas. Mas a convicção já está dentro. Então, a palavra já está dentro do meu espírito. Já está impresso. Sim. Sabe? É igual o seu nome? É igual o meu nome? Se eu andar na rua, alguém me chamar por Daniela, eu não vou sentir nada. Mas eu tenho a convicção daquilo, porque eu sempre ouvi. Então, o que nós somos? Curados. Eu creio nisso. Eu sou curada. Além, pode vir, mas vai ter que sair. Não vai deixar sequela. Meu filho não vai ter nenhuma sequela. E nem a gente. Então, hora é vacina, hora é remédio. A gente continuou declarando porque eu já levei vacina. Isso. E aí eu fui. Bom, fiz exame, deu o que eu comecei a sentir, na verdade, uma queimação no peito. Bem aqui em cima, assim. Era uma queimação que o Heitor não podia encostar em mim. Deitar, nada, não deixava ele deitar. E o diabo começou a soprar no meu ouvido. Você tá com câncer de mama. Eu falei, diabo, sai daqui. Em nome de Jesus, eu não tenho isso. Senão vai vir no meu corpo. E aquela dor, queimando. Um dia eu tô servindo na igreja, no Ministério de Diaconato, e eu tô lá servindo. Quando o pastor tava ministrando, e ele falou assim, você que tá sentindo alguma dor agora, vem aqui na frente. Eu não pensei 2 vezes. Eu fui tão direcionada pelo Espírito, e foi só eu. Quando eu cheguei, ele olhou pra mim e falou, aonde que é a sua dor? Aí eu mostrei pra ele, aí ele chamou a esposa dele. Quando ela veio, ela já falou pra mim, ela olhou nos meus olhos e falou, você já tem a palavra. É mentira do diabo. Não acredita nisso. E eu comecei a orar, pai, e ela orou por mim, e aí eu fui orando com ela, recebendo aquela oração, e a oração cessou. A oração cessou e a dor cessou. A queimação cessou. Hoje o Heitor deita no meu colo, e eu não tenho nenhum problema. Fiz exames, ano retrasado, fui fazer check-up. E aí o médico falou assim, você tá com um mioma no útero. Do mesmo jeito que eu fiz com meu marido, eu fiz comigo. Falei, pai, isso não vai me abalar. Eu creio na sua palavra. Aí eu conversando com a esposa do meu pastor, ela falou, olha, eu tive que fazer a cirurgia. Então tem outra irmã que fez, nós cremos na cura. Mas se isso piorar, não resista em operar. E eu falei pra ela, não vou operar, isso vai secar. Eu creio na palavra. E vai secar até a raiz. Aí eu voltei no médico, refiz os exames. E ela falou, nossa, secou, que tá tão pequena que agora, olha, agora vai secar sozinho aqui o negócio. Nossa. E eu não tomei uma medicação. Então a palavra funciona. A palavra tem a fé poder. funciona. Sim. Não tá ultrapassado.
A fé, a Bíblia diz que a palavra é carregada de poder. Isso. Então, o declarar, o confessar a palavra, vai fazendo com que o seu ouvido ouça, que desça para o seu espírito, que se torne uma revelação. Porque é diferente você ter uma informação, é igual receita de bolo. Você tem uma receita, mas você nunca fez. Você sabe a receita, Sim. mas você nunca fez. Você só vai saber quando você fizer. Então, a revelação é isso no espírito. É o confessar a palavra, o declarar a palavra acima daquilo que você está vendo. Eu estou vendo uma coisa, mas eu estou crendo em outra. Porque eu preciso crer no que a palavra diz. Porque ela é suficiente. Isso. Ela é suficiente. Então, Deus alcançou a nossa vida com cura. Meu filho, com 19 anos, o Gabriel, estava com 3 nódulos na tireoide, fazendo exames de sangue a cada 3 meses. E não tem como, é impossível. Uma pessoa ter hiper e hipo ao mesmo tempo, né? Os 2 hormônios para cima. Não dá um apontamento. Um é para cima, outro é para baixo. E o dele dava os 2 para cima. E a médica, não, nós vamos esperar e vamos refazer o exame. Vamos esperar e vamos refazer o exame. E ele refazia e dava o apontamento para cima. Aí ele fez o ultrassom, deu que estava com nódulo. A gente foi pro culto no domingo, na segunda era o exame dele às 6 horas da manhã, ele tinha outra ultrassom para fazer. Que o médico disse que ia ver o que ia fazer se realmente aqueles nódulos permanecessem. E aí no domingo, o pastor falou assim, ó, quem recebeu o diagnóstico na tireoide? Foi muito específico. Vem aqui na frente. Eu olhei para ele. Aí ele foi. E ele recebeu oração. E ele já estava confessando quando nós já estávamos orando por ele. E ele recebeu a oração. Pois ele foi fazer exame no outro dia, 6 horas da manhã. O médico falou, olha, eu não sei o que aconteceu. Mas aqui não tem nódulo, não. Até é engraçado o jeito que ele fala no testemunho, né? Ele falou, doutor, eu creio em Deus. Se você não crê, você vai crer agora. Então, nós temos muitas coisas. Passamos muitas coisas nessa área de cura, né? Eu fui curada. Então, eu creio nisso. Que nós somos curados e sarados em nome de Jesus. Nunca deixaram de crer. Não. Nunca perderam a fé Não. de acreditar que Deus podia curar. E não existe Mulher Maravilha, não existe, é forte, guerreira. Não, gente, não existe isso. Sabe? Ser humano, né? Não, nós temos as nossas emoções, Deus nos criou com elas. Mas o que nós aprendemos dentro da palavra é submeter as nossas emoções à palavra. Isso. Né? A não andar guiada por elas, mas ser guiado pelo Espírito. E o que é maravilhoso mais ainda é que Deus te usou, né? Para muitas pessoas que precisavam ali. Sim. Né? Você ali com seu filho, né? Doente ali com câncer. E Deus te usando para levar a cura para outras pessoas. Sim. Falar do amor dele, da palavra dele. Né? E você firme ali, em pé e levando e deixando Deus te usar. Eu falei, Deus... Você não deixou ser contaminada, né? Pelo medo, né? Pelo pavor, pelo medo, né? E o inimigo, porque o inimigo, ele sopra no ouvido, ele fala que nada vai dar certo, tudo vai dar errado, e não, mas você blindou, né, ali. A palavra diz, Davi diz assim, ó, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque de lá procede o quê? As saídas da vida. Então, eu sabia que eu precisava guardar o meu coração dentro do hospital. Tanto do que o médico falava, tanto do que eu ouvia de outras mães, e do que eu estava vendo, e do que eu sentia. Né? Porque eu sou mãe, Sim. Né? Eu amo meu filho. Eu jamais queria ele viver numa situação daquela, vendo o quanto ele sofreu. Porque estar lá não foi fácil. Ver o meu filho sendo furado toda hora, fazendo transfusão de plaqueta, fazendo transfusão de sangue... e várias medicações. Né? Criança ainda, mais novinho, a gente sofre mais ainda. Ele perdeu a parte motora fina. Então, teve um dia que ele estava pulsionado com agulha no catéter. Foi descer a escada de casa porque a gente ia cortar o cabelo dele. Ele caiu da escada porque ele perdeu a força. E bateu na altura do peito, na quina da escada. Mas não aconteceu nada. Nem com ele, nem com o catéter, não saiu do lugar. Mas imagina. Então, assim, por isso que eu falo, dentro do processo foram várias coisas. E se eu começar a falar, eu posso emocionar as pessoas. Com as coisas ruins. Então, eu me agarrei ao quê? Não, ao que Deus está fazendo, ao que Deus fez. Então, eu sofri lá dentro do hospital, sofri.
Sofri com as crianças morrendo, sofri. Chorei muito, chorei. Sentia. E quando a alma queria sair do corpo, eu falava, opa, peraí. Tá me controlando. Então agora não é hora. Então agora eu preciso voltar para a palavra. Aí eu pegava a palavra que Deus tinha me dado e começava a ler em voz alta, porque era eu que precisava ouvir. Não era o outro, era eu. Sim. Então eu ficava lendo esse Pai, bendirei, exaltarei o nome do Senhor. Então eu voltava e eu ficava declarando aquela palavra repetidamente, várias vezes. E aquela palavra ia me acalmando. E eu respirava. Então eu estava preparada para voltar no outro dia. Foi um processo fácil? Não foi. Nunca é. Sim. Entendeu? Sim. Mas eu sei que Deus esteve conosco. Eu sei quem Deus é. Ele é bom. Ele é bom. Ele não muda. Não. Né? Ele é o mesmo. Não muda. Ele é bom. Ele é um bom pai. Nele a gente encontra conforto, consolo, renovo. Ele é tudo para nós. A Bíblia diz que Jesus preenche todas as coisas em nós. Então, é realmente viver aquilo que a palavra fala. E nós precisamos, como cristãos, viver o que a palavra diz. Porque a gente sem ele não é nada. Sim. Não consegue nada. Vou fazer uma pergunta para você agora. E naquela época, se Deus levasse o seu filho, o que você seria hoje ainda? Hoje? Seria o que você é hoje? Serva do Senhor, ainda crê na palavra dele? Sim. Eu não ia dizer Deus me deu e Deus tomou. Essa frase ele não ia ouvir da minha boca. Mas se o meu filho tivesse ido, eu ia continuar adorando o Senhor com certeza. Glória a Deus. Com certeza. Levando a palavra Levando dele, a palavra. dizer que não é desistir. um Deus que cura. Sim, ele cura até o fim. Morreu, mas nós vamos crer que ele cura. A vontade dele não vai mudar pelo acontecido. Sim. Teve um pastor na minha igreja que faleceu. E eu falei de meningite. E na época, eu falei, mas meu Deus, acabei de mudar de igreja, tô aprendendo sobre cura, e o pastor morreu doente. Oh, meu Deus, como é que é isso? Minha cabeça entrou meio em parafuso. Falei, como é que é? E eu fiquei lá orando na minha lavanderia, depois eu voltei pra cozinha. Quando eu parei na pia, Deus me deu uma visão. Porque Deus fala com a gente, figurativo, com as figuras, do jeito que a gente vai entender. Então, o que eu vi? Eu vi o pastor muito bem, sorrindo, olhando, ele sentado, cruzado com perna de índio na cama do hospital, olhando para o alto. E eu na porta do hospital, e eu na porta do quarto. E ele falava, e eu ouvia a voz nitidamente falar com ele, Paulo André, você quer vir ou você quer ser curado? E ele estendia a mão e dizia, eu quero ir, Senhor. Aí Deus falou comigo, eu ia curar, mas ele decidiu vir. Ele decidiu em vida vir. Então, existem coisas dentro do coração do homem que só eu sei. Sabe, é. Então, eu sei que tem muitas coisas que a gente não vai entender. Sim. Só que a vontade de Deus não vai mudar. Isso. A Bíblia diz que ele é bom. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Ele não muda. Ah, mas a doença chegou. Eu vou continuar declarando até o fim aquilo que a palavra fala. Isso. Glória a Deus. Crendo até o fim, independente do resultado. Nós precisamos crer que ele não muda e a palavra dele também não. Isso mesmo. Ela nos sustenta. Glória a Deus. E esse é um grande testemunho. Amém. Testemunho que vai edificar muitas pessoas. Amém. Eu Glória creio a Deus, nisso. eu creio. Eu Amém. também. E eu falo pro Heitor, teve um dia que eu estava em casa e uma missionária foi lá. E ela começou a chorar muito. E ela falava assim, Dani, aproveita o tempo que você tem com ele. Porque depois você só vai ouvir o nome do Heitor. Heitor está em tal nação. Agora Heitor está pregando em tal nação. E eu sei que Deus transformou já isso em bênção. Sim. Porque ele é bom, né? A misericórdia dele dura para sempre. E ele vai levar, sim, isso que dele passou. Ele vai curar pessoas. Deus vai usar ele nessa área, né? Como tem me usado também nessa área. É uma área que eu amo, eu tenho trabalhado com mulheres. Tenho me especializado em relação, né, à terapia e muitas coisas, mas eu tenho trabalhado com mulheres, eu tenho um grupo, estou desenvolvendo esse grupo, mas o meu alvo é trabalhar as emoções, Sim. né, delas. E a cura, trazer cura para a alma, para o corpo, porque aquilo que eu vivi, eu quero multiplicar.
Glória a Deus. E eu vai. creio que muitas pessoas... Vai. A cura está disponível, Sim, sabe? Ela está disponível. sim. Basta falar, né? Eu estou curada. Eu sou. Você é curada, eu sou curada. Porque a palavra tem poder. Tem. Um dia eu travei da coluna. Olha, era culto de jovens. Travei da coluna, não conseguia andar. Falei, amor, é culto, e agora? A gente tem que levar o Gabriel. Aí eu falei, vou colocar sapatilha, vou ir bem devagarzinho. Mas quando chegar lá no culto, eu vou sentar e vou ficar parada. Se eu conseguir ficar sentada. Se eu não conseguir sentar, eu vou ficar em pé atrás do culto, lá no fundo da igreja. Você já vai saber que eu tô com dor. Ah, tudo bem. Tinha entrado lá há pouco tempo, tava conhecendo ainda a palavra, né? Então... E aí eu tô lá, fui devagarzinho, fiz aquilo que eu falei. De repente, na oração, eu falei, coluna, você quer doer? Você vai doer? Eu não quero nem saber, eu vou receber tudo de Deus aqui. E eu dei lugar para o Espírito Santo e eu entrei no mistério lá com o povo da igreja e o fogo desceu. E aí acabou o culto, eu tava sem dor. Olha só. Então, eu tenho 8 anos que eu tô nesse ministério. Então, tem 7 que eu não tenho dor nenhuma. Meu Deus. Então, como que eu não vou crer que a palavra funciona? Como que eu não vou crer que Deus cura? Ele fala que quem acha a palavra, acha vida para o seu corpo, saúde para os seus ossos. Como que eu não vou crer? Então, a fé funciona. Sim. E a palavra é real. Ela não pode ser uma informação. Ela precisa ser uma revelação no nosso espírito. Quando a gente falar de revelação do espírito e entender que aquilo, independente de, Sim. é aquilo. E a gente agarra a palavra e segue com ela. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eita, meu Deus. E chegando no finalzinho. Tá tão gostoso, né? Fala do que Deus faz, ainda faz, né? A cura. Deus é o Deus que cura. Liberta. Deus é o Deus Deus que é maravilhoso. Não existe outro, só Ele. É verdade. E é acima de tudo e de todos. Glória a Deus. Bom, vamos continuar falando da palavra do Senhor, que aqui também fala, né? Fala. Que é a palavra dele. Vamos para a caixinha. Glória a Deus. A irmã pode tirar e pode ler, tá bom? Em nome de Jesus. Deus continua falando. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Uau. Está em Lucas 21, 17, 18, que diz assim: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Eita, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém. Louvado seja Deus. E eu quero deixar um recado para as pessoas que estão ouvindo. Posso deixar? Pode. Eu quero dizer para você que, de repente, você está aí no leito de hospital, ou você está na sua casa, acamado, doente, alguma enfermidade acometeu o seu corpo. Eu quero que você creia que o mesmo Deus que curou o meu filho, o mesmo Deus que curou a minha vida, o mesmo Deus que restaurou o coração do meu marido, é o Deus que te alcança agora. Em nome de Jesus, que você receba cura, que você não tenha dúvida, porque a dúvida é fé contrária. Então, que você creia na palavra, que está escrito: Jesus levou sobre si toda a enfermidade. E receba a cura do Senhor, que ela se manifeste no seu corpo, na sua alma. Em nome de Jesus, seja curado agora. Você que perdeu a esperança e diz: olha, não tem mais jeito, porque esse diagnóstico aqui é muito grave, né? Não limite o poder de Deus, porque a Bíblia diz que não há impossível para Deus. Ele ressuscita mortos, e Ele é o Deus que cura. Hoje, ontem e eternamente. Até a volta dele. Glória a Deus. Amém. E já aproveitando, pode orar. Amém. Em nome de Jesus, é oração, né? Glória a Deus. Pode orar, irmão. Pai, muito obrigado por esse tempo maravilhoso. Pai, muito obrigado onde podemos aqui compartilhar, Senhor, dos feitos do Senhor. Eu sou grata pelo Senhor, não pelo aquilo somente que o Senhor fez, mas por quem o Senhor é. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor, é nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Remissor. O Senhor é aquele que levou sobre si toda a enfermidade, Pai.
E eu quero te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Quero declarar, Senhor, sobre esse trabalho aqui um avanço sobrenatural, Pai, alcançando pessoas do quatro cantos dessa terra. Senhor, e pessoas sendo edificadas, restauradas, libertas e curadas pelo poder da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, guarda os Teus filhos em saúde, guarda os Teus filhos em paz. Em nome de Jesus, que não haja falta. E eu declaro o shalom de Deus. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer. Amém. Já. Deus abençoe grandemente a sua família, que hoje é curada. Amém. Glória a Deus. Serve a Deus, né? Toda sua casa, sua família. Deus continue abençoando também seus projetos, que vem dele, né? Nasce no coração dele e ele coloca nas nossas mãos para nós fazer, né? Sim. Nós somos o instrumento na mão do Senhor. Que Deus abençoe e também abençoe a vida dos seus filhos, do seu marido, porque Deus tem propósito. Amém. Amém. Glória a Deus, eu creio. Glória a Deus, Deus tem sim. E Deus abençoe grandemente. Amém. Amém. Eu que agradeço, em nome de Jesus, Glória pela a Deus. oportunidade de estar aqui e compartilhar esse processo que nós passamos, mas que no final, né? Glória a Deus. E aqui Deus, ele prepara, né? Ele prepara o dia, prepara a hora para você estar aqui, né? Ele sabe de tudo. E não é pra gente, é para aqueles, né, que precisam, que Deus sabe que precisa, né? É verdade. Esse testemunho não é em vão, Amém. né? Glória a Deus. É para chegar a muitas vidas que precisam. Amém. E Deus sabe. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu creio. Amém. Curado, sarado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmã. Amém. Amém. E você, Deus abençoe grandemente. E eu te espero até o próximo testemunho em nome de Jesus. E não deixa de compartilhar esse testemunho maravilhoso para chegar em muitos corações e muitas vidas que precisam. Então não deixe de compartilhar. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe grandemente, viu? Amém. Amém.